Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos agora falando sobre o sétimo selo. Vamos fazer uma oração primeiro. Senhor Deus, venha abençoar nesse momento, ó Pai, nesse assunto. Possamos falar somente o que o seu mensageiro já tem falado, sem aumentar nada, nem diminuir nada, Senhor. Abençoe agora os lábios que vai falar e os ouvidos dos que ouvirão essa mensagem, Senhor. Venha abrir para nós, Pai, a Tua palavra. Nós oramos, pedimos Suas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos ler para isto Apocalipse 8, versículo 1. E havendo aberto o sexto selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Amém. O sétimo selo só fala isso, né? E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Meia hora de silêncio. Existe muita polêmica, muitas interpretações sobre esse assunto, muita confusão. Isso é por causa das pessoas não quererem ficar somente com o que está escrito na mensagem. As pessoas têm dificuldade em aceitar. Elas querem entender, querem compreender. Mas Mombrana já nos tem falado, é somente crer. Não é somente entender, mas é crer, ficar com aquilo que o mensageiro já tem ensinado, já tem falado. Esse é o segredo, a coisa simples, básica da mensagem, né? Jamais falar nada diferente do que o mensageiro tem falado. Vamos começar aqui no sétimo selo, no parágrafo 136, onde está escrito: agora vejamos o primeiro verso do capítulo 8 do Apocalipse. Sei que estão cansados, mas tratem de ouvir por mais um tempo. Pedimos que o Deus do céu nos ajude, é minha oração. Devemos recordar que esse sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Então o sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Certo? As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos. Tudo termina. É o fim desse mundo agitado, o fim da natureza agitada e o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra e mesmo do tempo. O tempo termina, assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, 1 a 7. Então nós vemos aqui que Apocalipse 10, 1 a 7 está ligado com o sétimo selo, né? O silêncio e também os trovões, aquelas 7 vozes que os trovões ecoaram, estão ligados com o sétimo selo. O tempo termina, assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, 1 ao 7, onde o anjo disse: o tempo não será mais. Quando o anjo forte desce com o pé na terra e outro no mar, com o livrinho na mão, e ruge como leão. O Mombrana fala que aquele anjo é Cristo, é Jesus Cristo. E ele vem com o livro aberto, isso é a segunda vinda. Ele já sai do trono da intercessão, ele sairá, né, quando cumprir essa descida do anjo forte, ele pegará o livro da destra de Deus, então ele já será leão, porque o intervalo 105 nos diz que quando ele sai do trono, ele se converte em leão. E somente depois, como leão, de sofista de leão, de juiz, de rei, filho de Davi, é que ele pega o livro da destra de Deus. Então nós vemos aqui que já é a segunda vinda, né? Da terra e mesmo do tempo. O tempo termina, assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, do 1 ao 7, onde o anjo disse: o tempo não será mais. E isso será no dia quando esse grande evento suceder. Ali termina tudo, né? Suceder, futuro. Quando esse grande evento suceder, ali termina tudo. No final desse sétimo selo, é o fim da era da igreja. É o fim do sétimo selo. É o fim das trombetas. É o fim das taças. É ainda o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no sétimo selo.
É como disparar um foguete ao ar. Esse foguete faz uma explosão aqui, por perto, e logo muito mais alto faz outra explosão. E dali saem 5 estrelas. Uma dessas 5 faz uma explosão. E dali saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode. E dali saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. Assim é o 7º selo. Ali termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para isso e aquilo. E todas as coisas. Tudo termina com o 7º selo. Agora, como vai fazer Deus? Isso é o que não sabemos. Não o sabemos. Nisso será o tempo para todas essas coisas. E a entrada ao milênio. Então, vemos que o 7º selo são vários eventos. É a vinda de Cristo. E esses eventos acontecem. Vários exemplos. O fim das taças, fim de tudo isso. E a entrada ao milênio. São várias coisas que acontecem aqui. Agora, como vai fazer Deus? Isso é o que não sabemos. Né? Então não sabemos como essas coisas serão feitas. Né? Como será tudo isso? Agora, note que a abertura desse selo foi tão tremenda que até os céus mesmos foram silenciados por esse evento, pelo tempo de meia hora. Meia hora, né, houve silêncio no céu. Agora é tremendo, não houve nada que se movesse por esse tempo. Uma meia hora pode que não seja muito tempo se você está se divertindo, porém, estando em suspense entre a vida e a morte, pode ser como um milênio. Isso foi tão grande que nem o próprio Jesus falou disso, nem nenhum dos demais, tão pouco. João não podia escrever nada, não. E foi proibido escrever acerca disto, né, os trovões. Quando for escrever, Deus mandou João não escrever. Então os trovões estavam tratando da vinda de Cristo, do 7º selo. Somente diz que havia esse silêncio. Os 24 anciãos ante o trono, tocando suas harpas, eles cessaram de tocar. Os anjos cessaram de cantar. Pense nos querubins e nos serafins que Isaías viu ali no templo, com seus 3 pares de asas. Tinham suas 2 sobre a face, 2 sobre os pés, e com 2 voavam. Dia e noite estavam ante Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é Deus Todo-Poderoso. E quando entrava ao templo, viu que tremiam as colunas do templo, a presença desses anjos. E agora esses serafins santos se calaram. Tudo em silêncio. Todos ficaram em silêncio. Para que o diabo, o inimigo, não percebesse, não entendesse, não pudesse captar alguma coisa e fazer dano com isto. Os anjos cessaram de cantar. Não havia nenhum louvor, nem nenhuma adoração ao redor do altar. Não havia nada, havia um silêncio como de morte, pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por essa meia hora, quando foi aberto esse mistério do 7º selo, no livro da redenção. Pense nisto. Porém, assim está aberto, porque o Cordeiro abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Não havia, porém, de repente ali estava. E eles cessaram de fazer tudo. Porque que é? O que é? Agora, não sabemos. Porém, quero lhes relatar minha revelação disto. Eu não tenho costume de ser fanático. Se é assim, eu não sei. Não tenho costume de estar agitado com tolices, ou para lá e para cá, nem com coisas imaginárias. Há coisas que tenho dito que para alguns pode que sejam um pouco estranhas, porém logo quando Deus vem e o vindica e diz que é a verdade, então isso é a palavra de Deus. Pode ser estranho dessa maneira, porém tão certo como eu estou de pé aqui na plataforma esta noite, tive a revelação que revelou isto, e era de uma maneira tríplice. E agora, com a ajuda de Deus, quero lhes falar de uma parte disso. Então, vocês, primeiramente, quero dizer-lhes que é o que... Dizer-lhes o que é. O que sucedeu é aqueles 7 trovões que ele escutou e que lhe foi proibido escrever. Então, é aqueles 7 trovões lá de Apocalipse 10.
Esse é o mistério detrás desses 7 trovões consecutivos que saíram. Então o sétimo selo é um mistério. É o mistério detrás desses 7 trovões consecutivos que saíram. Esse é o mistério dos 7 trovões, né? O sétimo selo. Agora, por que prossigamos a provar isto? Esse é o segredo que ninguém conhecia. A João lhe foi proibido escrevê-lo e até mesmo de conhecer o símbolo, porque aqui está, não havia nenhuma atividade no céu, porque de outra maneira poderia revelar o segredo. Agora vem, se é tão tremendo, tem que ser incluído, porque tem que suceder. Porém, quando soaram os 7 trovões, agora notem bem, quando vieram os 7 anjos para tocar suas trombetas, então houve um trovão. Quando Israel foi juntado, houve uma trombeta. Quando o tempo não for mais, então será a última trombeta, um trovão. Porém aqui temos 7 trovões, um após o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número perfeito. 7 trovões, um após o outro, soaram assim rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, sem que se entendesse, logo os céus não puderam escrever, porque não o conhece. Nenhuma outra coisa tão pouco conhece, porque não há em que se basear. É um tempo de repouso. Foi tão tremendo que até os anjos não lhes foi dado a conhecer. Agora, por quê? Se Satanás conseguisse conhecer isto, talvez faria grande dano. E essa é uma coisa que ele não sabe. Ele pode interpretar o que quiser e personificar qualquer dom. Oxalá estejam aprendendo. Porém, ele não pode conhecer isto, porque nem está escrito na palavra. É um segredo por completo. Os anjos e todos se calaram. Se eles houvessem feito algum movimento, talvez isso houvesse servido para revelar algo. Por isso, se calaram e não se moveram. 7 é o número perfeito de Deus. E houve esses 7 trovões consecutivos, um após o outro. Esses 7 trovões soaram assim rapidamente, como se estivesse soletrando algo. Agora, notem, pois, que nesse tempo, João começou a escrever e lhe foi dito, não escrevas. Jesus nunca falou disto. João não podia escrever. Os anjos não sabiam nada disto. Então o que é? É aquilo do qual disse Jesus que nem os anjos do céu conheciam. A vinda, né? É a vinda. Nem o próprio Jesus o conhecia, porque ele disse que somente Deus o conhecia. Porém nos disse que quando começássemos a ver esses sinais, agora estão entendendo melhor? Podemos ver os sinais, Então nós vemos que o sétimo selo é a vinda de Cristo, né? E junto com a vinda também acontecem os 7 trovões, soam as suas vozes, e acaba, né? Acaba o mundo, acaba o tempo, acaba muitas coisas, como nós lemos ali, né? Se findam nos selos, né? Se findam no 7º selo. (270) 143. Isso que nós lemos, 143. Agora 193. Vamos ver agora no 161. O 161 nos fala: é melhor parar por aqui, porque me sinto dirigido a não dizer mais. Recordem. Vamos voltar aqui para ver o 160. 160. E ali no Queiro Sabino, ele me disse: esta é a terceira puxada. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira puxada. Uma delas se abriu ontem, outra hoje, e resta uma coisa que não posso interpretar, porque está no idioma desconhecido. Porém estive ali de pé e olhei diretamente, e essa é a terceira puxada, o vem e o Espírito Santo de Deus, ó irmão. Foi por isso que todo o céu esteve em silêncio. Então essa é a terceira puxada. A terceira puxada, sabemos que foi uma visão que uma Umbanda teve ali em 1955, ali 56, no final de 55, quando uma Umbanda sentiu de deixar o ministério por causa de uma...
Ele tinha prometido para Deus que quando não desse para ele pagar as dívidas, suas campanhas com as ofertas, os dízimos, que ele iria abandonar o ministério de cura, desse trabalho que ele fazia mundialmente. E ali naquele culto ali, naquela campanha dele, não foi possível ele pagar aquela dívida. Então ele sentiu de deixar o ministério. Só que aí Deus deu para ele essa visão da terceira puxada. A primeira puxada foi ele pegar nas mãos das pessoas e a mão dele mudava a cor. E assim ele discerniu a doença da pessoa. E se ele orasse e a mão dele voltasse ao normal, que a pessoa estava curada. A segunda puxada foi quando ele começou a discernir o pensamento dos corações das pessoas, que foi em 1949. Só que a terceira puxada, a voz falou que seria no futuro e que ninguém iria conhecer isso. Seria um mistério que as pessoas não iriam conhecer. Então aqui está falando isso. Está no idioma desconhecido. Porém estive ali de pé e olhei diretamente, e essa é a terceira puxada. O Espírito Santo de Deus, ó irmão, foi por isso que todo o céu esteve em silêncio. Então essa foi a terceira puxada do ministério de irmão Branham. É melhor parar por aqui, porque me sinto dirigido a não dizer mais, né? Recordem. Então o irmão Branham não podia dizer mais que isso. O que ele disse foi isso para nós. E para a noiva, para a igreja, isso que ele disse é suficiente. Nós não queremos nada mais. Isso para o eleito já é o suficiente. Agora, menos que isso também, nós temos que ficar com o que o irmão Branham nos trouxe, com o que Deus nos trouxe nessa era. Nem menos e nem mais. Tudo que ele nos falou, nós temos que ficar. Porque rejeitar alguma coisa que o irmão Branham trouxe, isto é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele que aumentar alguma coisa, as pragas, as maldições ali de Apocalipse virão sobre ele. Aquele que rejeitar alguma coisa, a parte deles era tirada do livro da vida e da cidade santa. Então temos que ficar com 100% da mensagem de irmão Branham. É melhor parar por aqui, porque me sinto dirigido a não dizer mais. Recorde, a razão de não haver aberto o sétimo selo e não nos ter sido dada a revelação é porque ninguém o deve conhecer. Ninguém deve conhecer esse mistério. É o mistério da vinda. Isso se cumprirá quando Cristo estiver voltando. Então nós vemos aqui que o sétimo selo não foi aberto, né? Como está aqui no parágrafo 161, a razão de não haver aberto o sétimo selo e não nos ter sido dada a revelação é porque ninguém o deve conhecer. Agora hoje tem muita confusão, né? As pessoas dizem que foi revelado, que o sétimo selo já abriu. Mas o irmão Branham fala que não. Se o sétimo selo já foi aberto, então se cumpriu os sete trovões. Cristo já voltou, mas como Cristo já voltou? Se o mundo está nessa condição que está ainda, né, e os dois profetas, Moisés e Elias, não estão na Palestina, e o irmão Branham diz que Jesus ainda esteve no trono, está no trono até agora. E quero que saibam que, antes de conhecer uma só palavra disso, a visão me chegou há muitos anos. Se recordam? E aqui está igual ao demais, entrando perfeitamente a palavra. Vamos ver agora o parágrafo 162. Notem bem, a mensagem do tempo do fim. Esse selo, ele nos tem revelado os 6 selos, porém não diz nada do sétimo. Então foi revelado 6 selos. E não sabemos que muitas vezes o irmão Branham, sempre quando ele falava, dizia, né, o sétimo selo, né? Por exemplo, ali na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, pregado em 65, o irmão Branham fala aqui no parágrafo 262. 262. O 262. O irmão Branham nos fala o seguinte. Notem, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, vem a primeira puxada, a cura, segunda puxada, a profecia, terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que
profetas, mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem isso? O Senhor diz amém. Então aqui ele fala que a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Então ele sempre falava 7 selos, 7 selos. Mas quando ele ia ensinar mesmo, né, ele falava que foram revelados 6 selos. O 7º ainda não foi revelado. Não foi aberto ainda. O 7º selo ainda não foi aberto. Porque são 7 trovões soando as suas vozes. Então nós vemos que a terceira puxada já se cumpriu. A visão da tenda. A mamãe fala, ali dentro encontrarei contigo. Ali será a sua terceira puxada. E o Urbana nos disse ali nos dias dos últimos dias, 65, que a terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. Ele também diz a mesma coisa nessa mensagem. Qual é a atração sobre a montanha? No parágrafo 27 ele nos fala. Assim que estou com a mente ocupada com essa mensagem, que é a terceira puxada. E é isso que devo ser leal e reverente. Ou seja, eu devo ficar mais concentrado nessa mensagem. Eu não posso ficar pensando em outras coisas, aqui está falando das fitas, né? Gravação das fitas. Ele falou, não, isso aí eu passo para outra pessoa fazer, eu tenho que ficar mais atento com a terceira puxada, que foi a revelação da palavra. Esse ministério da terceira puxada foi até o ano de 1965, né? Esse ano aqui, quando Mombrana dormiu no Senhor. Também aqui nessa mesma mensagem, no parágrafo 131, Mombrana nos fala. Certa manhã o Senhor me despertou, disse, suba lá no Sabino Kenyon, desfiladeiro de tradução. Eu tomei um pedaço de papel e minha Bíblia. Minha esposa disse, aonde vai? Eu disse, eu não sei, eu lhe direi quando voltar. Eu fui ao desfiladeiro, subi bem até onde as águias estavam voando por ali. Eu estava observando alguns veados de pé lá. Eu me ajoelhei para orar e levantei minhas mãos e uma espada veio até a minha mão. Eu olhei ao redor e pensei, o que é isso? Eu não estou fora de mim. Aqui está essa espada em minha mão, brilhando, reluzente, reluzindo com o sol. Eu disse, agora não há gente a milhas de mim, aqui em cima, nesse desfiladeiro. De onde poderia ter vindo isto? Eu vi uma voz que disse, essa é a espada do rei. Eu disse, um rei arma um cavaleiro como espada. E a voz voltou e disse, não a espada de um rei, mas a espada do rei. A palavra do Senhor disse, não temas, é simplesmente a terceira puxada. É a vindicação de seu ministério. A vindicação do seu ministério. Então, a visão da tenda se cumpriu em 63, na revelação dos 7 selos. Né? A revelação dos 7 selos. Aonde Mombrana fala que foi 6 selos revelados. Né? Ele nos tem revelado os 6 selos, porém não diz nada do 7º. O selo do tempo do fim. Quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Porém, antes de conhecer isso, recorde Apocalipse 10, 7. Que ao fim da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim. A abertura do 7º selo. Abertura do 7º selo. Vamos agora para o parágrafo 173 do 7º selo. Não pode vocês verem, ministros, metodistas, por sua mensagem de santificação, foi mais elevado que Lutero. E vocês pentecostais não podem ver que sua mensagem acerca do batismo foi além do que pregaram os metodistas. Deixa eu ir aqui mais para cá. Porém, nos encontramos ante o trono do juízo, Jesus Cristo. Então, saberão que naquele quarto a revelação que veio de Deus, tal como me tem vindo todas as demais. O mistério desse selo não foi revelado, porque foram 7 trovões que trovejaram. Né? Foram 7 trovões que trovejaram no 7º selo. Então não foi revelado o 7º selo. E ali está perfeitamente, porque ninguém sabe nada a respeito, não está escrito. Então estamos aqui estamos. Ninguém pode saber o 7º selo, né, irmãos? Deus guardou isso, escondeu isto e não revelou para o profeta dele. Ah, mas temos que saber aquilo que é necessário, né? Aquilo que é necessário sabermos, nós saberemos, mas aquilo que não é necessário, e foi selado, né? O 7º selo foi selado, os trovões, né? Isso foi selado. Deus selou isso.
Estou muito agradecido ante Deus por sua palavra e dou graças a Jesus Cristo porque se não houvesse enviado a Ele para ser a propiciação por nossos pecados, todos estaríamos num grande lodaçal de pecados sem nenhuma esperança. Porém, por sua graça, seu sangue tira todo o pecado, tal como a gotinha de tina de cloro. Vamos agora para 201. No parágrafo 201. Vamos ler primeiro o 91, que nos fala alguma coisa sobre isso. Agora note que a abertura do sétimo selo também é no mistério tríplice. Tem-lhes dito que é o mistério dos 7 trovões. Então, o sétimo selo é o mistério dos 7 trovões. Você vê como que está junto, esses dois estão unidos, né? Não tem como se cumprir um sem cumprir o outro. Os dois se cumprem, né? Juntos, estão unidos, né? Então se cumprem juntos. Agora note que a abertura do sétimo selo também é no mistério tríplice. Tem-lhes dito que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão esse mistério. Será na própria vinda do Senhor Jesus Cristo. Será na própria vinda. Na mera vinda, na própria vinda. Não será antes. Ninguém vai conhecer isso antes da vinda. Mas vamos conhecer na vinda, na abertura do sétimo selo. Os 7 trovões no céu abrirão esse mistério. Será na própria vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse que ninguém saberia quando ele ia voltar. Ninguém saberia isso, ninguém vai saber isso. Notaram como foi quando os judeus lhe fizeram essa pergunta? Comparamos as escrituras de Mateus 24 com os selos. Então vimos que o sétimo selo não aparece, porque o mesmo Cristo disse que somente Deus o sabe. Nem sequer os anjos o sabem, e com razão, porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio, nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem. Porém haverá as 7 vozes desses 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo. Então eu creio que para nós que não conhecemos isto, não será conhecido até esse tempo, porém será revelado naquele dia, na hora quando deve ser revelado. O que nós devemos fazer é sermos sumamente reverentes ante Deus e servir-lhe e fazermos tudo que sabemos fazer e vivermos vidas justas, vidas cristãs. Então encontramos que nos tem sido aberto o 6º selo e sabemos que o 7º selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração desses 7 trovões, porque tem que vir. Encontramos que Cristo o Cordeiro tomou o livro em sua mão e abriu o 7º selo. Porém, é um mistério escondido, ninguém o conhece, e isso enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria a sua vinda. Então é a vinda. Tão pouco conheceriam nada acerca desse mistério dos 7 trovões. Então essas duas coisas estão unidas. Então os trovões e o 7º selo, essas duas coisas estão unidos. Acontece juntos, no mesmo momento ali, quando o 7º selo é aberto, as 7 vozes trovões pronunciam as suas vozes, os seus estrondos. Disso já temos conhecimento, porque o demais não tem sido aberto. Porém, isso não tem sido aberto esse mistério dos trovões nem dos selos. Porque os trovões estão nos selos, né? Mas assentado ali no quarto, vi isso se abrir e mostrar esses 7 trovões. Agora não mais até ali podemos chegar. Espero que cada um sirva a Deus e faça o que é correto. Ame toda a sua vida e sirva-lhe, e Deus se encarregará do demais. Agora, na obra completa, temos pela graça de Deus todos os mistérios dos 6 selos que haviam sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º selo não será dado a conhecer ao público. No parágrafo 197 também o Bruno fala assim: temos chegado até aqui, e o demais nos será dado ali no tempo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, para levar a sua noiva, o que chegar a suceder nesse tempo. Então o resto nós somente saberemos lá.
né? Tudo que nós precisávamos saber para o arrebatamento já estão na mensagem. A fé de rápido está na mensagem, está tudo concluído, né? Não falta mais nada vir para nos dar fé de rápido, como muitos grupos ensinam erroneamente, né? Que precisa vir os trovões,